A viagem começa em Simon's Yett, numa área de destacada beleza natural na Inglaterra. O percurso vai de sul a norte, passando pelos condados que ladeiam a fronteira entre a Inglaterra e o país de Gales. Em Herefordshire, a parada obrigatória é a ruína medieval do castelo de Goodrich. De lá, a viagem segue para Hereford e sua magnífica catedral e lar de um raro tesouro medieval. Depois, continua até o castelo de Stokesay, uma das casas medievais fortificadas que estão mais bem conservadas. Em Welshpool, a atração é o belo jardim do castelo de Powys e uma fazenda experimental vitoriana. Depois, a viagem segue a norte para uma das maiores façanhas de engenharia do século XVIII, perto de Llangollen, e termina no estuário de Dee. Simon's Yett, no Vale do Wye, é uma área protegida de destacada beleza natural. O rio Wye se estende por 72 quilômetros de área de preservação no interior do Reino Unido. Costuma-se dizer que este é o trecho mais bonito. Ao longo da história, as pessoas sempre deixaram sua marca no relevo britânico, e isso dá uma noção tangível de como era a vida no Reino Unido. Esta viagem vai mostrar alguns desses lugares históricos ao percorrer os condados que ladeiam a fronteira entre a Inglaterra e o país de Gales, uma área que já foi muito disputada. Esta região fronteiriça é chamada de Marcas de Gales, um território que era controlado pelos senhores das Marcas. Depois que Guilherme I conquistou a Inglaterra em 1066, seus colegas normandos se instalaram na fronteira do país de Gales, que não tinha sido conquistado. Assim como os cisnes ingleses e galeses, que são protegidos pela coroa desde o século XIII, os senhores das Marcas ganharam praticamente status de realeza. Como protegiam a fronteira galesa, eles podiam governar os territórios das Marcas como quisessem. Esses quase-reinos moldaram a vida na fronteira durante gerações, e isso explica porque é aqui, nas Marcas, que está a maior concentração de castelos do Reino Unido. Cinco quilômetros a norte, ao longo do rio Wye, está a primeira fortaleza, o Castelo de Goodrich. Ele está bem posicionado para poder vigiar o país de Gales a oeste. Originalmente construído em madeira no início do século XII, foi reerguido em pedra no século XIII. Tem uma torre de homenagem normanda no centro. Mais tarde, ganhou torres de defesa em 3 cantos e uma guarita no 4º canto. O castelo continuava em uso em meados do século XVII, quando eclodiu a Guerra Civil na Inglaterra. Um exército parlamentar atacou o castelo realista com um canhão especial, apelidado de Roaring Mag, que sobreviveu e está à mostra no pátio. Depois, o castelo foi intencionalmente destruído para que não pudesse mais ser usado como fortaleza. É uma ruína desde então e hoje em dia é um local muito visitado. Perto dali está a pequena cidade mercantil de Ross-on-Wye. Dizem que ela foi berço da indústria do turismo britânico, quando em 1745 o vigário local oferecia passeios de barco pelo rio Wye para amigos e colegas. Logo, a atividade se desenvolveu e ficou mais profissional, atendendo a todos que quisessem ver paisagens pitorescas. Em 1808, publicaram um guia da área, o primeiro do Reino Unido. A
Atravessando a fronteira para o país de Gales, a jornada segue para o Vale de Monnow e o castelo de Scanfraith. A primeira fortaleza foi erguida aqui pouco depois da conquista normanda de 1066, mas a versão em pedra data do século XIII e foi construída pelo Senhor das Marcas, Hubert de Burgh. Ele tinha passado um tempo lutando no continente e trouxe consigo novas ideias arquitetônicas. Também construiu aposentos mais confortáveis para a família, tornando o castelo uma residência nobre. Perto dele está a igreja medieval de St. Bridget, que foi expandida no século posterior ao período de Hubert de Burgh. Os lordes normandos costumavam ser muito devotos e construíram igrejas majestosas perto dos castelos. E, em nome de Deus, subjugavam a população, normalmente com castigos cruéis. Perto dali está o castelo de Grosmont, que também foi amplamente reconstruído por Hubert de Burgh, por cima de uma antiga fortificação normanda. Quando ele perdeu o status, o castelo voltou para a realeza, e o rei Henrique III o cedeu para o segundo filho, que o transformou numa residência mais adequada para uma família nobre. Isso pode ser visto numa característica peculiar de Grosmont, uma grande chaminé octogonal chamada de Chaminé da Eleanor. Eleanor era a esposa do rei Henrique III e a lareira devia aquecer o apartamento real quando eles visitavam. Mas na época da Guerra Civil Inglesa, no século XVII, o castelo já estava em ruínas. Então, o rei visitante Carlos I tinha que passar a noite na cidade. Do outro lado da fronteira, na Inglaterra, fica Garway Hill, uma colina natural de 400 metros de altitude que tem vista para uma casa impressionante no Vale de Monnow, a Kenchurch Court. A casa tem relação com a família Scudamore desde 1042, quando o canteiro Ralph Scudamore se mudou da Normandia para cá para construir castelos. A casa data do século XIV, mas foi muito reformada e alterada ao longo dos anos. No século seguinte, outro Scudamore se casou com a filha do líder rebelde galês, Owen Glendower, o último príncipe de Gales. A rebelião dele contra o domínio inglês fracassou e ele desapareceu sem deixar vestígios. Reza a lenda que ele se escondeu aqui para viver o resto de seus dias. Seguindo a norte pelo belo interior de Herefordshire, o rio Wye reaparece. Isto é uma área rural e as plantações criam desenhos pitorescos no relevo. Há séculos, o rio esculpe seu leito pelo território, enquanto se dirige sinuosamente até a capital do condado, a cidade de Hereford, e seu grande prédio histórico, a Catedral Normanda. Há uma catedral neste local desde a época dos saxões, no século X, e ela é dedicada a um dos reis deles, Ethelbert. Com a chegada dos normandos, iniciou-se uma nova catedral e, ao longo dos séculos, ela foi expandida e reconstruída de acordo com as modas vigentes: românica, depois gótica, gótica inglesa e, por fim, perpendicular. Protegido dentro da catedral está o Hereford Mapa Mundi, um mapa mundi medieval do século XIV. No centro histórico de Hereford, há belas construções antigas, como esta velha estalagem na rua principal. A cidade também tem outro prédio religioso, as ruínas do Blackfriars Priory, do século XIV. Esta era a sede da Ordem dos Pregadores, que depois virou a Ordem Dominicana. Perto dali, os Cavaleiros de São João, que lutaram nas Cruzadas, construíram um refúgio que servia como um hospital simples. Mais tarde, em 1614, Thomas Coningsby incorporou os prédios existentes ao seu hospital, Old Servitors. Então, o antigo
ficou novo. Agora, ele é um museu e uma das muitas atrações turísticas de Hereford. Mais a norte está o deslumbrante vilarejo de Webley. O nome provavelmente deriva de Wibba's Lee. Lee significa clareira e o Wibba era um latifundiário saxão. O vilarejo é famoso pelas casas e chalés em preto e branco. No entanto, foram os vitorianos no século XIX que popularizaram esse estilo e criaram esse visual icônico. Originalmente, as casas deviam ser pintadas com cal, acrescida de pigmento para dar cor. A igreja de Webley é parcialmente normanda. Tem elementos góticos perpendiculares, com ênfase nos traços verticais, como demonstra o eminente pináculo do século XIV. Este é o condado de Shropshire, lar de um local essencial na história da Inglaterra e do país de Gales, o Castelo de Ludlow. Foi um dos primeiros castelos de pedra da Inglaterra, construído logo após a conquista normanda de 1066, como uma fortaleza da fronteira. Nos séculos seguintes, ele cresceu em tamanho e importância, virando a sede administrativa do governo do país de Gales. Também foi neste castelo que começou a história dos príncipes da Torre, quando Eduardo, aos 12 anos, se tornou rei em 1483. Ele estava aqui com o irmão caçula, o Duque de York, quando o pai deles, Eduardo IV, morreu em Londres. Os dois meninos saíram do castelo e foram para a cidade, e em um ano morreram na Torre de Londres. Existe uma suspeita que nunca foi comprovada de que eles tenham sido assassinados pelo tio, que então se tornou o rei Ricardo III. A cidade de Ludlow cresceu ao redor do castelo e foi projetada como uma grade simétrica. Nesta parte antiga, existem mais de 500 prédios protegidos. Muitos são da era medieval. Com isso, a cidade e o castelo, históricos e pitorescos, são muito visitados por turistas. Este é o Castelo de Stokesay, em Shropshire. Não é apenas um castelo. É um dos primeiros exemplos de casa medieval fortificada do século XIII. A torre do castelo e a cortina de pedra ainda existem, mas o prédio principal não é, de fato, fortificado. Foi construído para um comerciante de lã bem-sucedido, Lawrence de Ludlow, e começa pela primeira vez a parecer uma casa de verdade. Ainda não havia vidro nas janelas principais e as venezianas de carvalho protegiam contra o vento e a chuva, mas havia um cômodo particular, chamado solar, para Lawrence e sua família. A casa resistiu basicamente porque ficou abandonada por muitos séculos e só foi redescoberta no fim do século XIX, quando começou a ser restaurada. O Castelo de Stokesay é considerado um dos casarões medievais fortificados mais conservados da Inglaterra. Estas são as colinas de Shropshire e a Long Mint, considerada uma área de destacada beleza natural. É um bom local para caminhadas e uma das trilhas favoritas é a Jack Mytton Way, que recebeu o nome de um excêntrico latifundiário de Shropshire. No sopé das colinas está o vilarejo de Church Stretton, apelidado de Pequena Suíça pelos vitorianos, que vieram desbravar a região e a transformaram num resort turístico. Ali perto está a colina vulcânica de Caer Caradoc. Do topo, é possível, num dia claro, ver os arranha-céus de Birmingham, a quase 65 quilômetros. No topo, também estão os restos de um forte de 2000 anos, que, segundo uma lenda local, foi o último baluarte do chefe tribal Carataco contra o poderio romano durante a conquista da Inglaterra. O combustível está acabando e é preciso atravessar a fronteira de novo e voltar para o país de Gales
rumo ao aeródromo de Welshpool. Este é o único aeroporto da área do meio da fronteira. Nos limites do aeroporto e acima das árvores, há um castelo muito peculiar. No século XIV, ele foi reconstruído e batizado de Castelo de Powys. Durante a Guerra Civil do século XVI, a família Powys apoiou o rei e o castelo foi tomado pelos Cabeças Redondas e sofreu danos consideráveis. Nos anos 1660, ele foi reformado e expandido, ganhando um novo jardim, composto por uma série de socalcos formais. Os teixos originais podados ainda estão de pé, junto com as belas estátuas de chumbo de pastores e pastoras. De alguma forma, Powys escapou da moda paisagística do século XVIII. Então, este jardim é muito raro. Este é um dos poucos lugares no Reino Unido em que um verdadeiro jardim barroco ainda pode ser totalmente apreciado. Atualmente, o castelo e o jardim estão sob os cuidados do Fundo Nacional, que ao longo dos anos conduziu amplos programas de restauração para garantir o futuro do lugar. Ali perto está a cidade mercantil de Welshpool, que tem um longo passado agrícola e um dos maiores mercados de gado do mundo. Também tem uma história antiga e em 1400 teve grande parte destruída pelo líder galês Owen Glendower durante a rebelião mal sucedida contra os ingleses. No alto de Welshpool há um exemplo raro de fazenda vitoriana construída em escala industrial. John Naylor, que morava no Leighton Hall, gastou cerca de $300 mil na construção, o equivalente a mais de $9 milhões atualmente. Havia uma estrada de ferro no complexo para deixar a operação mais rápida e eficiente. As duas construções redondas são para criar porcos e ovelhas. A maioria das construções da Fazenda Leighton foi tombada e está protegida do desenvolvimento futuro. Espera-se que este local raro e fascinante seja restaurado. Este é o Lago Vyrnwy, um reservatório que foi construído em 1881 para abastecer de água a crescente população de Liverpool. Os fundadores da cidade também compraram os 10 mil hectares ao redor do lago para controlar a pureza da água. E, para os pescadores, o novo reservatório foi abastecido com 400 mil trutas do Loch Leven. O lago demorou 2 anos para encher depois que a nova represa foi concluída. Como o local era visitado por muitos turistas e dignitários, um hotel foi construído num morro com vista para um novo lago que continua aberto para visitações. O local mais famoso é a Torre Gótica Vitoriana de filtragem de água que desponta do lago. Tudo indica que não houve economia na hora de deixar o local muito pitoresco. No século XVIII, os canais eram as vias mais novas e rápidas. Eles inspiraram algumas das maiores façanhas de engenharia da época. Um dos grandes engenheiros do século XIX, Thomas Telford, foi incumbido de fazer o canal de Llangollen atravessar o rio Dee e chegar a Chirk. Ele conseguiu essa proeza construindo o magnífico aqueduto de Ponsessilti. Este enorme aqueduto de metal e tijolo tem 37 metros de altura. De um lado da calha de ferro fundido, há um estreito caminho de sirga e do outro, há uma fina borda metálica de poucos centímetros de largura e meio metro acima da superfície da água. Se parece assustador daqui, imagine para quem atravessa de barco. 16 arcos enormes sustentam o canal por cima do vale, um dos maiores feitos de engenharia do início do século XIX. Na verdade, o aqueduto era tão famoso que, na época, tinha admiradores por toda a Europa. Uma placa num dos pieres sintetiza o orgulho dos construtores que criaram esta maravilha industrial no fim do século XVIII.
A nobreza e a aristocracia dos condados adjacentes uniram esforços com um grande interesse econômico deste país para interligar a Inglaterra e o norte de Gales, fazendo com que a primeira pedra do aqueduto de Pont-Ceuta fosse colocada em 25 de julho de 1795. 50 anos depois, surgiu um meio de transporte muito mais rápido: as ferrovias. E perto do aqueduto, agora ultrapassado, construíram o viaduto Caffin. Era uma forma de transporte mais rápida e confiável que ajudaria o Reino Unido do século XIX a se transformar na nação industrial mais importante do planeta. No aeroporto de Harden, no norte de Gales, uma aeronave estranha está pousando. Este é um avião cargueiro Beluga, projetado para transportar volumes extensos e pesados. Pois é aqui que a Airbus fabrica as asas de suas aeronaves. O Beluga Super Transporter começou a operar nos anos 90 e foi uma adaptação de um Airbus A300 que ganhou essa fuselagem enorme, ficando com a aparência de uma baleia gigante. Por isso, o nome Beluga. Só 5 aviões foram construídos e todos continuam operantes, transportando peças de aeronaves de toda a Europa para a principal montadora em Toulouse, na França. Contudo, as asas do A380, o maior avião comercial do mundo, são grandes demais para o Beluga. Então, são levados até o Rio Dee, carregadas em balsas, e passam para embarcações maiores para serem transportadas até Bordeaux, na França. Esta é a Ponte de Flintshire, inaugurada pela Rainha Elizabeth II em 1998. É a maior ponte estaiada assimétrica do Reino Unido. No estuário de Dee fica o Castelo de Flint, protegendo a entrada do rio e a cidade de Chester. Foi construído pelo rei Eduardo I no século XIII para oprimir os galeses. E foi o primeiro de muitos castelos incríveis de seu anel de ferro ao redor do norte de Gales. E todos estão de pé até hoje. O Castelo de Flint é interessante porque foi muito influenciado por projetos franceses que o rei viu ao passar pela França a caminho das Cruzadas. Isto pode ser observado na grande torre de menagem, que parece separada da parte principal do castelo. Este projeto não foi repetido nos outros castelos galeses dele e é único no Reino Unido. Depois de resistir a vários ataques e de ter sido parcialmente reconstruído depois de um deles, o castelo acabou sendo destruído durante a Guerra Civil do século XVII e acabou virando uma romântica ruína medieval. A viagem termina aqui, no estuário de Dee, que é atravessado pela fronteira entre a Inglaterra e o país de Gales. Ele é raro por ser muito raso e, por isso, é um refúgio de animais selvagens e é um dos estuários mais importantes da Europa devido às populações de aves limícolas e selvagens. Consequentemente, é considerado uma reserva natural. Outros animais selvagens também habitam o estuário, como esta colônia de focas cinzentas. Este tipo de foca é encontrado em grande parte do litoral britânico. Antes, elas eram caçadas, mas agora estão protegidas por uma lei do parlamento de 1970 e podem curtir a vida em segurança nesta barra de areia que separa a Inglaterra do país de Gales. Esta fronteira viu rebeliões e a construção de grandes castelos. E essa história agora é desfrutada por milhares de turistas que vêm a esta bela parte do Reino Unido. O sol se põe sobre o estuário de Dee, tornando este lugar perfeito para encerrar esta jornada.